A ciência por trás de cada alimento que chega à nossa mesa é uma coisa fascinante, não é? Pois bem, hoje a gente vai mergulhar de cabeça nos segredos da agronomia. Vamos entender como o conhecimento do solo, do clima e das plantas se junta para alimentar o mundo de um jeito mais inteligente e, claro, mais sustentável. Com a população mundial só crescendo, essa aqui é sem dúvida a grande pergunta que a agricultura moderna precisa responder. E olha, não é um desafio simples. Pede muita inteligência, tecnologia e, acima de tudo, um respeito enorme pela natureza. E o ponto-chave é exatamente este. Não existe bala de prata. Não tem uma semente mágica que resolve tudo. O sucesso, na verdade, está na sintonia fina entre esses três pilares. É sobre trabalhar com os sistemas naturais e não contra eles, usando o melhor que a ciência pode oferecer. Então vamos lá. Nosso roteiro de hoje vai ser uma jornada da base até o topo. A gente começa com os fundamentos da agronomia, depois mergulha fundo no solo, entende a importância da água e dos nutrientes, aprende a agir quase como detetive, sabe? Lendo os sinais das plantas. E no final, a gente junta tudo isso em práticas de cultivo que fazem sentido. Ok, primeiro passo, vamos definir o nosso campo de jogo. Afinal, o que é exatamente a agronomia? Pensa na agronomia como se fosse uma grande orquestra. Ela não estuda só o solo, ou só o clima, ou só a planta, de forma isolada. Não, ela rege a interação entre todos eles. O objetivo é criar uma verdadeira sinfonia de produtividade, que seja eficiente e, ao mesmo tempo, responsável com o futuro. Agora, vamos descer para o alicerce de toda a vida agrícola. E é fundamental entender uma coisa. O solo é muito, mas muito, do que só um punhado de terra. Isso aqui é essencial. Um solo saudável é um ecossistema pulsante, super complexo, cheio de vida microscópica. A estrutura física dele, com aqueles espacinhos para ar e água, não só sustenta a planta, mas permite que as raízes respirem e explorem um universo subterrâneo inteiro atrás de nutrientes. Só que esse sistema vivo está sob ameaça. A compactação, que geralmente vem do tráfego de máquinas pesadas, literalmente espreme a vida para fora do solo. Ela acaba com a porosidade, criando uma barreira física que impede a água de entrar e as raízes de crescer. É como tentar correr uma maratona respirando por um canudinho. Não funciona. Do solo, a gente olha para cima, porque os elementos externos, como o clima e principalmente a água, são os verdadeiros maestros do desenvolvimento das plantas. O que é interessante aqui é esse número, 1.200 milímetros por ano. Para muitas culturas, essa é a quantidade de chuva ideal. Mas, o segredo não está só na quantidade, está na distribuição. Água de menos causa estresse, quebra a produção. Água de mais causa erosão, lava os nutrientes para longe. No fim das contas, o equilíbrio é tudo. Bom, já vimos a casa da planta, que é o solo, e a bebida, que é a água. Agora, vamos falar da comida, os nutrientes essenciais que vão definir todo o potencial dela. É que nem a gente. As plantas têm uma dieta bem complexa. Os macronutrientes, como o nitrogênio, são os tijolos da construção, sabe? A planta precisa deles em grande volume para formar folhas, caules. Já os micronutrientes, como o zinco, são como chaves mestras. A planta precisa de uma dose mínima, mas sem eles, alguns processos vitais simplesmente não acontecem. E isso nos leva a um conceito profissional super importante, a fome oculta. É quando a planta já está sofrendo com a falta de um nutriente, a produção dela já está diminuindo, mas ela ainda parece saudável por fora. É um inimigo silencioso que pode roubar mais de 20% da produtividade antes que alguém perceba o problema. Então, como é que a gente combate um inimigo silencioso? A gente vira detetive. O agrônomo tem que ser meio médico da lavoura, aprendendo a ler os sinais que a própria planta dá. É isso mesmo, a planta fala através das suas folhas. Cada mudança de cor, cada padrão, cada deformação é um sintoma, uma pista valiosa sobre o que está faltando na dieta dela. A grande questão é, será que a gente sabe interpretar essa linguagem? Por exemplo, dá uma olhada neste amarelamento que começa nas folhas mais velhas. Isso é um sinal clássico de falta de nitrogênio. E por quê? Porque o nitrogênio é móvel dentro da planta. Quando falta, a planta, muito esperta, o retira das folhas antigas e manda para as folhas novas, que são mais importantes para o crescimento dela. E esse outro sinal aqui,
bordas secas parecendo queimadas, também nas folhas mais velhas. Isso é um pedido de socorro por potássio, um nutriente vital para o controle da água dentro da planta. Ela está literalmente desidratando as suas bordas por falta dele. Agora, olha só esse padrão diferente. Um amarelamento que acontece entre as nervuras, que continuam verdes, parecendo um esqueleto. Este é o sintoma clássico da falta de magnésio, que é o átomo central da clorofila. Sem ele, a usina de energia da folha começa a falhar. Mas, muita atenção. A observação visual é só a investigação inicial, a primeira pista. Um bom detetive nunca fecha o caso sem provas concretas, certo? E essas provas vêm do laboratório, com a análise química do solo e das folhas. É isso que vai dar o diagnóstico definitivo e a prescrição correta. Com o diagnóstico na mão, a ciência vira ação. E a ação correta leva a gente para um cultivo mais consciente, um cultivo que une produtividade com sustentabilidade a longo prazo. O processo é super metódico, quase cirúrgico. Começa com uma amostragem de solo bem criteriosa. A análise no laboratório revela o que o solo tem e o que ele precisa. Com essa informação, a ação é aplicar só a quantidade exata de corretivos ou fertilizantes. Isso evita desperdício de dinheiro e contaminação do ambiente. E a sustentabilidade vai muito além da fertilização, viu? Práticas como o plantio direto, que mantém o solo sempre coberto com palha, a rotação de culturas, que quebra o ciclo de pragas, e a manutenção de matas ciliares, que protegem os nossos rios, tudo isso é um investimento na saúde do solo para as próximas safras e para as futuras gerações. Essa citação resume perfeitamente a interdependência de tudo o que a gente viu hoje. A genética da semente, a nutrição do solo e a água disponível são peças do mesmo quebra-cabeça. Não adianta ter o melhor motor se falta combustível ou se o radiador está seco. Se uma peça falha, a produtividade final fica comprometida. E a gente termina com essa reflexão. A agronomia nos deu ferramentas incríveis para entender e manejar esse equilíbrio delicado. Mas o desafio de alimentar uma população que não para de crescer de forma sustentável, esse desafio é constante. A questão que fica é, como nós vamos continuar a aprimorar essa harmonia entre a engenhosidade humana e a força da natureza?